A WEG é uma empresa que atua na fabricação de equipamentos eletrônicos e elétricos para a indústria e automação de processos, além de fabricar equipamentos também para setores de geração, transmissão e distribuição de energia e muitas outras áreas. Sendo uma gigante e uma multinacional brasileira, ela concorre com outras gigantes no mercado global. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a empresa, setores de atuação, fabricação, países em que ela atua e sua expansão. Além de falar um pouquinho também sobre a parte financeira e perspectivas de futuro. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Considerando que a WEG é uma empresa que atua no setor de tecnologia e tem um portfólio de produtos muito diversificado, buscando sempre a inovação e melhoria de eficiência dos seus equipamentos, a empresa foge um pouquinho daquele padrão de empresas de dividendos que vemos normalmente. Então, ela é negociada a uma cotação próxima de R$ 39,00 e está com um PL bastante diferente de empresas mais voltadas para dividendos, sendo negociada a um PL próximo de 39,2, com um PVP de 11,1. Mesmo com valores tão esticados, a WEG ainda é uma empresa que distribui dividendos mais modestos em relação ao seu preço de cotação, então nos últimos 12 meses ela teve um dividend yield de 1,41%. Só para ilustrar a diferença para vocês, eu vou estar fazendo um comparativo aqui com uma das empresas mais queridas na parte de dividendos e do setor de energia, que é justamente a Taesa, que atua na parte de transmissão no Brasil. E reparem aqui como a Taesa negocia um PL de 8,4 e um PVP de 1,85, sendo evidentemente mais focada na parte de dividendos. E se formos olhar numa janela de 10 anos, o crescimento que a Taesa teve, ela passou de uma cotação próxima de R$ 8,00 e veio na sua subida, chegando na sua máxima próxima dos R$ 40,00, entregando então uma rentabilidade real, ou seja, descontando a inflação e reinvestindo os dividendos, de cerca de 176% nos últimos 10 anos. Um investidor que tivesse comprado aí a Taesa teria praticamente triplicado o seu valor investido. Mas agora vamos dar uma olhadinha na WEG e observar como o comportamento da empresa é diferente em relação à sua cotação. Então, no caso da WEG, há 10 anos atrás, a empresa estava cotada próxima dos R$ 4,00 e ela veio numa subida muito forte, chegando na sua máxima, também acima dos 40, mais próxima dos R$ 44,00. E no caso da WEG, diferentemente da Taesa, ela teve uma rentabilidade real muito maior, justamente porque, como uma empresa de crescimento e que investe muito na parte de inovação e de expansão por todo o mundo, ela tem uma rentabilidade muito maior do que a Taesa, que atua num setor extremamente seguro e previsível, que é o de transmissão. E com isso, a WEG teve uma rentabilidade real de cerca de 640% nos últimos 10 anos. Então, um investidor que tivesse investido na empresa teria multiplicado o seu capital mais de 7 vezes. E quando eu digo para vocês que a WEG é uma gigante ao redor do mundo, ela é realmente uma gigante. Reparem aqui nos números da empresa. Ela tem então mais de 39 mil colaboradores ao redor de todo o mundo, mais de 4.300 engenheiros e mais de 70 mil motores produzidos por dia. Além também do maior parque fabril de motores elétricos do mundo, com mais de 1 milhão de metros quadrados. Ao redor do mundo, ela tem também 52 parques fabris em 15 países, distribuída em 4 continentes. E como eu disse para vocês, como ela é uma empresa altamente focada na inovação e também no crescimento, muito do seu faturamento em 2022 veio de produtos lançados nos últimos 5 anos, sendo então 59% do seu faturamento desses produtos. E, só no ano de 2022, ela teve uma receita líquida próxima de 30 bilhões, com um valor de mercado de cerca de 160 bilhões de reais. A WEG também tem muitos pontos positivos na sua atuação, sendo uma empresa líder ou vice-líder em todas as suas linhas de produtos na América Latina, com uma linha bastante diversificada e um grande crescimento, um planejamento estratégico de longo prazo e sustentável, e um modelo de negócio baseado na flexibilidade produtiva e também na parte de inovação. Outro ponto muito interessante é que a empresa veio tendo uma taxa de crescimento anual de 18,5% ao longo dos últimos 26 anos. Então a empresa com muita constância conseguiu crescer no longo prazo e se provar também. Ela é uma empresa que tem soluções para simplesmente todos os setores de energia, tanto na parte residencial, com dispositivos para atuação no campo, na cidade ou na indústria, muito forte principalmente aqui na parte da indústria, e aí vindo com soluções também na parte de distribuição, transmissão e geração. Por exemplo, se você que está assistindo esse vídeo já fez alguma instalação elétrica na sua casa, você possivelmente usou um disjuntor da WEG, e isso só serve para mostrar o tamanho da empresa e como ela está presente em basicamente todos os setores da parte de energia, além também da sua atuação na parte de tintas e vernizes. E justamente essa gama completa de produtos permite com que a WEG tenha uma vantagem competitiva sobre alguns dos seus concorrentes,
principalmente em relação à integração dos seus produtos. Então, por exemplo, quando alguém decide construir uma fábrica, essa pessoa vai precisar de motores, vai precisar de controladores para esses motores, vai precisar de dispositivos de proteção como disjuntores e outras coisas. E acaba sendo muito mais prático você ter todos esses dispositivos de uma mesma marca, justamente pela sua integração, e a WEG também atua com força nessa parte, batendo de frente com outras empresas gigantes como a Siemens, Allen-Bradley e até mesmo a Schneider Electric. Então vejam aqui, pessoal, como a WEG realmente é uma empresa de tecnologia de muito sucesso. Pelo seu tamanho e atuação multinacional, outro ponto muito interessante da WEG é justamente a sua exposição ao mercado externo, que foi responsável por 52% da sua receita no quarto trimestre de 2022, contra 48% do mercado interno brasileiro. E as duas maiores fatias dessa receita estão justamente na parte de equipamentos eletroeletrônicos industriais e também dos equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia. A empresa traz na sua apresentação institucional o crescimento da sua receita líquida e também as fontes para isso, elencando os produtos fabricados e vendidos no Brasil e exportados e também fabricados e vendidos no exterior, sendo então os produtos fabricados e vendidos no Brasil o carro-chefe da empresa desde sempre. Dessa forma, a maior distribuição de receita da WEG fica justamente no Brasil, e ela tem também uma grande exposição na América do Norte e também na Europa. E outro ponto muito importante aqui para se destacar é justamente sobre o crescimento das suas margens EBITDA e também sobre o retorno sobre o capital investido, que nos últimos anos a WEG vem tendo muito sucesso em melhorar todas essas suas métricas, se tornando então uma empresa muito mais eficiente do que já foi no passado. Já olhando para o futuro, a empresa enxerga uma forte tendência de crescimento orgânico na parte de indústria de motores elétricos, com uma estimativa de crescimento de 5 a 10% por ano. Ela também já busca uma expansão para novos países, buscando abocanhar uma parte maior do mercado e também já está visando a questão de uma expansão na sua linha de produtos, buscando sempre a parte de inovação e melhoria de eficiência dos seus produtos. Tudo isso, evidentemente, vem com a manutenção da parte de investimentos em expansão de capacidade e também de pesquisa e desenvolvimento que a empresa vem tendo ao longo dos anos. E um ponto bastante interessante aqui é que ela até distribui dividendos bons em relação ao seu lucro líquido, com um payout aqui próximo de 50%, mas o grande problema é que ela, por ser uma empresa de tecnologia e bastante focada aí na parte de inovação, o mercado aceita pagar mais caro nela, o que faz com que o seu preço sobre lucro e também o seu PVP subam bastante, de forma que ela pode ser vista como uma empresa cara. E só para dar uma rápida palhinha sobre o portfólio da WEG, vocês podem ver aqui que a empresa trabalha com diversos tipos de motores, com diferentes proteções para diferentes cenários. Então, motores que têm resistência, por exemplo, à exposição à poeira e à água, inclusive. Tem também vários produtos aqui para a parte de automação industrial, como produtos para controle dos motores, produtos para automação de processos. Além disso, ela vem também com uma gama de vários tipos de disjuntores e proteção para os motores, além de botões, conectores e diversos outros dispositivos para montagem de painéis. E a empresa vem também aqui com vários produtos de uso residencial, como os disjuntores mais simples, barramentos, tomadas e interruptores, além de também equipamentos para conforto e segurança, como câmeras e também controles. Ponto interessante também é que a WEG fornece produtos inclusive para a parte automobilística, como por exemplo para ônibus e também caminhões, e tem também exposição à parte da área naval. Além de fornecer também uma extensa gama de produtos para a parte de geração, transmissão e distribuição de energia. Então, por exemplo, aqueles grandes transformadores que você vê nos postes próximos da sua casa podem inclusive ter sido fornecidos pela WEG. Passando agora para alguns números financeiros e resultados da empresa no fechamento do quarto trimestre de 2022, ela veio com um bom aumento da sua receita líquida em relação ao quarto trimestre do ano de 2021, veio também com um bom aumento do seu EBITDA, mas veio com uma pequena redução aqui do seu retorno sobre o capital investido. Ainda assim, esse ponto aqui não deve gerar tanta preocupação, justamente porque é normal a empresa ter altos e baixos aí no seu retorno, mas com certeza, com um grande foco na sua eficiência, ela deve se manter de forma estável ou até ter uma melhoria no futuro nesse sentido. A empresa também teve boas melhorias na parte da sua receita líquida em comparação com o quarto trimestre de 2021, vindo com grandes aumentos na receita na parte de equipamentos eletrônicos industriais, na parte de geração, transmissão e distribuição de energia e também na parte de tintas e vernizes, mas no outro lado nós tivemos a parte de motores comerciais e também appliances ficando mais estável e até tendo uma pequena queda. Como eu disse para vocês, a WEG vem fazendo grandes investimentos para expansão no exterior, então ela vem fazendo investimentos em construção de novas fábricas, por exemplo, uma fábrica na Índia. Ela vem também com uma nova fábrica lá na Turquia, com grandes investimentos,
e também uma nova fábrica lá em Portugal, além de, claro, expansão da sua atuação no Brasil, com o aumento da sua fábrica de Jaraguá do Sul já existente. E eles trazem justamente a conclusão dessas fábricas e a expansão do negócio de forma global como pontos positivos em relação às suas realizações mais recentes. Em relação às perspectivas da empresa para o futuro, ela vem com perspectivas de expansão e também de manutenção da sua carteira de pedidos de produtos, tanto no Brasil quanto no exterior. Também uma normalização das cadeias de suprimento que sofreram bastante aí com a questão da pandemia, mas ainda bastante de olho em relação ao cenário macroeconômico global, principalmente com essa recessão que se avizinha. Então a empresa já está se preparando para isso, inclusive. Dando uma olhadinha no seu histórico de receitas e lucros, a empresa vem realmente ao longo do tempo mostrando uma grande expansão e valorização, juntamente com um bom crescimento nos seus lucros. E isso é exatamente o que o investidor deve buscar quando ele pensa em ser sócio de uma empresa para o longo prazo, porque a empresa tem que estar sempre focando em investir e se ampliar para poder entregar mais rentabilidade para o seu acionista. É interessante nós, inclusive, fazermos um comparativo aqui com a Bolsa Brasileira e com os maiores índices. Reparem como a VEG superou inclusive o índice do IVVB11, que replica o S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, a VEG no longo prazo conseguiu performar melhor, inclusive, do que a bolsa americana. Claro, ela teve aqui uma pequena lateralização, principalmente pela questão pandêmica vindo desde o ano de 2020, mas o que se espera é que, se ela continuar com essa excelente atuação, ela venha continuando numa subida para os próximos anos. Bom, pessoal, esse foi um geralzão sobre a VEG, então eu mostrei para vocês um pouquinho mais da atuação e também sobre as perspectivas da empresa. Eu particularmente não tenho ela em carteira justamente porque o meu foco é mais em empresas de dividendos, eu não olho tanto aí para a parte de tecnologia e crescimento, mas com certeza no momento em que eu for ampliar a minha parte de carteira que é voltada para o crescimento, eu com certeza vou considerar fortemente a VEG justamente porque ela é uma empresa brasileira e também porque ela é uma empresa com excelente histórico de crescimento. Lembrando que nada disso é uma recomendação, mas muitos investidores ficam com um pé atrás para investir na VEG justamente pelo seu PL e também pelo seu PVP bastante esticado. Isso é como eu já expliquei para vocês, pessoal. Considerando que a VEG é uma empresa que investe muito forte na parte de inovação e também na parte de tecnologia, o mercado aceita pagar mais caro nela porque vê muita expectativa para o futuro da empresa. Eu vou estar fazendo um comparativo aqui, por exemplo, com a Tesla lá dos Estados Unidos, que é a empresa do Elon Musk e que é vista como a líder na fabricação de carros elétricos no mundo. Então reparem aqui que no caso da Tesla, pessoal, ela é uma empresa que negocia hoje a um PL bastante esticado também, de mais de 46 vezes. E isso só olhando para o PL de agora, porque o PL da própria Tesla já chegou a ser negociado a quase 1000 vezes o preço sobre lucro, mas teve uma baixa agora com a queda da bolsa americana, chegou próximo dos 200 e agora deu uma estabilizada ali na parte de 46 vezes. E no caso da VEG, se formos olhar historicamente, ela está sim um pouquinho acima do seu PL histórico, mas ainda assim não se distancia tanto como já veio se distanciando em outros anos anteriores. Por isso, caso o medo do investidor seja em investir na empresa pelo seu PL esticado e pelo seu PVP esticado também, talvez valha para o investidor analisar a VEG de uma forma um pouquinho diferente das outras empresas da Bolsa Brasileira. Bom, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo sobre a VEG era isso então. Muito obrigado por acompanharem. Peço que, se esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal caso não sejam inscritos ainda. E é isso. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.